Pedro Caixinha é demitido do Santos Futebol Clube e acabou. E agora quem será o novo técnico? A diretoria do Santos já vai atrás de outro técnico, já fez contato com alguns, ouviu algumas respostas não tão legais e, enfim, seguimos agora mais um ano de loucura, atrás de técnico, atrás de montar o time ideal, atrás de um padrão de jogo, coisa que o Santos não tem há alguns anos, mesmo com o Carille no passado, mesmo em 2023 que foi aquela salada de fruta de técnico, mesmo, enfim, há muitos anos o Santos não tem times competitivos, um time competitivo. E, bom, Pedro Caixinha não chegou a fazer o que a gente esperava, né? Não cumpriu as expectativas. Ou até cumpriu, porque pode ser que algumas pessoas não esperavam tanto dele. E é isso, decepcionou demais. Vou trazer para vocês os números de Pedro Caixinha, vou trazer para vocês as notícias de sua saída e também os novos técnicos que estão no radar. Bem-vindos ao canal, eu sou o Arthur, bem-vindo ao Sou Santos Até Morrer. Já deixa seu like, dá aquela força pra gente, pra dar uma fortalecida, né, gente? Como eu falei já em alguns outros vídeos, não faço por dinheiro, faço porque eu gosto, porque eu amo o Santos e para deixar todo mundo bem informado para que a gente possa ter uma proximidade legal como torcedores. Então, dá essa força pra gente, não te custa nada e vai ajudar muito o canal, no engajamento do canal. Só deixar esse like aí, arrumar aí, apertando o botãozinho aí da inscrição. Minha meta é chegar a pelo menos 1.000 inscritos. Então dá essa força aí pra gente, beleza? Galera, seguinte, Pedro Caixinha não conseguiu impor um ritmo de jogo, o time não demonstra evolução desde o primeiro jogo contra o Mirassol do Paulista. Jogou ali de um jeito e depois foi só ladeira abaixo. Foram 17 jogos no total. Então a gente esperava uma evolução, a gente esperava um time um pouco mais compacto, um pouco mais padronizado, um volume de jogo. E não foi isso que a gente viu nesse brasileiro, não foi isso que a gente viu no decorrer do Campeonato Paulista. A gente viu um pouco ali no final, entusiasmo que o Neymar começou a jogar e tal, mas nada demais. E aí decepcionou muito, o time do Santos fraquíssimo, Caixinha nas suas convicções errôneas, acabou continuando e o Santos, quem sofreu as consequências, né? Nós torcedores que acabamos sofrendo, a gente que fica triste, que acaba com o nosso final de semana, a gente que recebe R$ 1 para nada e fica mal. E ele estava recebendo seu salário astronômico, continuando nas suas convicções, acabou sendo demitido e agora vai receber uma bala, né? Enfim, valores não divulgados ainda. Vamos então a algumas reportagens, né? Antes eu queria passar para vocês os números, tá? Caixinha teve 17 jogos no Santos, 6 vitórias de 17 jogos, onde 4 foram empates e 7 derrotas. Ou seja, 11 jogos o Caixinha não ganhou. Desses 11, 7 foram derrotas. O cara teve mais derrotas do que vitória e menos vitórias do que jogos, do que jogos. E menos vitórias nos jogos. Ou seja, um aproveitamento patético. Foi números assim horríveis. Não ganhou nesse Campeonato Brasileiro, não conseguiu demonstrar evolução, nada. Do tempo que o Campeonato Paulista acabou para o brasileiro, que teve tempo, teve tudo para dar uma melhora, não teve. O Barreal não entrou no último jogo, colocou o Verón, tirou o Roleiser, o Guilherme manteve-se até o final do jogo sem tocar na bola. Então, assim, é complicado, gente. Essas convicções são muito duvidosas, porque a gente que é torcedor, a gente que não é profissional da área de futebol, a gente ama, analisa, pode entender muito bem, até melhor que muitas pessoas que são profissionais, mas a gente ama e aí a gente vê algumas coisas, entendeu? A gente vê que o Guilherme não está rendendo, a gente vê que ele foi artilheiro de um campeonato fraquíssimo, que é o Paulista. Todo respeito aos times paulistas, é o estadual mais forte do Brasil, mas ainda assim, se você comparar com um campeonato brasileiro de Série A, não tem como. E o Guilherme foi artilheiro de um campeonato fraquíssimo, fazendo gols em times fracos. Gols, assim, não tirar totalmente o mérito do Guilherme. Treinou faltas e conseguiu fazer acho que 2 gols de falta. Mas a maioria foi rebote, toque de cabeça, assim, onde é o mínimo que você espera de um atacante. Poucos atacantes são craques absurdos de bola.
Mas eu acho que todos os atacantes, salve a exceção do Gabriel Jesus, que falou que o forte dele não é isso, tem que fazer gols. Atacante de futebol tem que fazer gol, gente. Apoia, dá assistência, alguma coisa. E o Guilherme não faz nada. Ele fez alguns gols em times fraquíssimos, conseguiu achar um golzinho ali nos clássicos, não sei quanto São Paulo, mas os outros foram gols inúteis porque a gente conseguiu perder. Mas é isso, gente. O Guilherme é um jogador fraco, não produz, não agrega, não ajuda, não apoia ofensivamente. E se for para ser importante taticamente na defesa e tal, não precisa, então não é atacante. Então você coloca um cara, um volante, entendeu? Porque para mim o atacante ele tem que saber jogar na frente. Se ele faz a função de ajudar na marcação, aí é o segundo ponto. Aí é o cara que, além da função dele, consegue fazer outra. Agora, se ele não consegue fazer nem a função dele principal, que é atacar, ajudar no ataque, assistência, passe, criar jogadas, fazer gols. Então, gente, complicado. Então, o Guilherme não tem que estar lá de titular há muitos jogos já. Ontem tirou bom tempo. Não dá pra entender, gente. O Bom Tempo é o melhor jogador que a gente tem acompanhado nesse ano. É o melhor jogador do Santos, é o jogador mais estável, o jogador que joga mais coerente, assim. Todo jogo ele entrega, não, nossa, ele não jogou muito, mas ele entregou 70%, 60%, 60%, no máximo 70%. Agora, não dá pra você ir de 60% para 10%, 20%, entendeu? E outra, o Bom Tempo, não dava pra ele ir pro banco pra ir pro Pituca que tava mal, duvidoso. Aí, você acaba querendo ou não, expondo o jogador que estava tentando voltar, fez o gol no último jogo, estava tentando voltar para um bom desempenho e aí acaba sendo colocado na fogueira, não jogou absolutamente nada ontem e é cobrado novamente. Aí o rendimento que estava quase apontando para cima, né, para evoluir, cai de novo. Então assim, você tem que ser inteligente, você tem que analisar essas coisas, você é profissional, você recebe uma bala para isso. E aí o técnico Caixinha Pedro Caixinha ele não conseguiu analisar isso, ele tem uma leitura de jogo fraquíssima, ele não entende o que o time precisa no momento do jogo, ele não entende que o Guilherme não está rendendo, ele tira o Guilherme, ele não entende a hora de colocar ou não o Tiquinho, ele não entende a hora ou não de colocar o David junto com o Tiquinho, um é um pouco mais rápido, outro é mais forte, aguenta algumas jogadas, tanto é que no jogo contra o Vasco, ele tira o Tiquinho depois de uma bela assistência e ganhando todas no alto. E ele colocou o David. No jogo contra o Bahia, a mesma coisa. O Barreal, ele tirou da função de meia, onde ele jogou bem, e colocou lá na direita. Não rendeu no último jogo. A mesma coisa eu digo do Tassiano. O Tassiano não é ponta direita. Quem é ponta direita, jogador que joga pelo lado, que é mais avançado, é jogador rápido, habilidoso. O Tassiano não tem essa característica. O Tassiano pode ser um jogador de meio campo, de entrada de área ali, que ele pisa na área às vezes. Ou ajudar ali como um jogador na função ali talvez do bom tempo, quando um cansa e tal. Então, são leituras de jogo que você precisa estar atento. Infelizmente, o Pedro Caixinha não estava atento e acabou indo embora. Segundo o Lucas Musetti, né? Vamos lá. O Santos perdeu a linha completamente depois da derrota para o Fluminense no último minuto. E o Caixinha, enfim, não teve bons desempenhos, como eu falei. Acabou sendo eliminado na semifinal do Paulista para o Corinthians, não teve uma boa um bom desempenho no Campeonato Paulista. A gente foi o pior dos primeiros classificados. É bem complicado. Qualquer time que a gente pegasse, a gente não ia decidir em casa. Entendeu? Só nas quartas de final. Então é muito delicado isso, gente. Infelizmente, Pedro Caixinha saiu. E o Lucas Musetti já falou aqui, os novos técnicos que o Santos tem interesse. E já até contratou alguns. Após demitir o português Pedro Caixinha, o Santos ouviu notícias ruins nessa primeira busca por um novo técnico. Ao menos 3 treinadores rejeitaram assumir o comando do Peixe no momento. Dorival Júnior e Tite disseram que não querem assumir o clube agora. Muito provavelmente porque o Dorival quer ir para São Paulo, está esperando ali a caída do Zubeldia. Outro alvo do Santos, Luiz Castro, avisou que não pretende trabalhar no Brasil, ou seja, quer ir para a Europa. Luiz Castro, obrigado, cara. E o português ex-Botafogo atualmente treina o Al Nassr da Arábia Saudita. Não sei por que os dirigentes do Santos acham que o Luiz Castro está disponível. Se o cara está no Al Nassr e está ganhando uma bala, não tem por que ele trocar o certo pelo duvidoso agora. Essa é a minha opinião. Essas eram as 3 principais opções do Peixe. O clube da Vila Belmiro pode até insistir em alguma
negociação, mas ficou frustrado com as primeiras reações. Outro técnico na mira do Santos é Jorge Sampaoli. O nome do argentino não empolga tanto aos santistas por já ter recusado o Peixe em outro momento, mas não está totalmente descartado. Eu acho que ele foi um pouco mala quando ele descartou o Peixe em outro momento, porém foi a diretoria que ficou nesse disse-me-disse, já está contratado, não está, foi atrás do argentino lá, acho que é Cristaldo, e não conseguiu contratá-lo, aí veio com o Pedro Caixinha numa última decisão. Então, complicado. Você tinha a oportunidade de trazer o São Paulo e não trouxe, e aí o cara foi para outro time e agora assim, eu não quero porque recusou o Santos. Não é bem assim, né, meu amigo? A oportunidade bate na porta, você tem propostas e você precisa de um retorno. Se não vem, aí você tem que tomar algum partido. E aí o São Paulo foi para outro time, infelizmente já não está mais nesse time, infelizmente para ele. Acho que na França. Então, enfim, são as opções do Santos, Luiz Castro, Sampaoli, Dorival ou Tite. Tite eu acho que não tem nada a ver com o Santos, péssimo, não foi bem no Flamengo, não iria bem no Santos, essa é a minha opinião. Mas diz aí quem que vocês acham que deveria ser o novo técnico do Santos. O Sampaoli treina bem o time, talvez possa ser uma boa. Não vem bem nos últimos anos, mas quem sabe, né? Eu não gosto muito do São Paulo pelo 2019, ali depois que ele saiu. Da forma que ele saiu também. E o Luiz Castro eu acho que também pode ser uma aposta. Também temos o Dorival e a outra incógnita, né? Que às vezes vai bem, às vezes vai mal. Não conseguimos saber se o Dorival seria uma boa. Enfim, aposta por aposta, não é meu trabalho, é da diretoria. Tenho opiniões. Acho que, dentre todas elas, talvez o Dorival, pelo seu jeito de paizão tal, pode ser uma boa. E o Jorge Sampaoli, não sei, né? Ele treina bem o time, mas o time pode não responder bem, porque é um time vagabundo, né? Que não gosta de trabalho, gosta de folga, e o Sampaoli é o cara que cobra bastante. Então tem essas dúvidas aí. Deixa a sua opinião, fala aí quem que você acha que pode ser e merece ser o novo técnico do Santos e o que foi esse trabalho do Caixinha, que na minha opinião foi pífio. Então é isso, gente. Santos volta a campo na quarta-feira já, agora, né? Então não vai ter muito tempo para pensar. O Santos joga contra o Atlético Mineiro às 9h30 na Vila Belmiro. Então é isso, gente. Diz aí o que vocês acham. Eu acho que Dorival ou Sampaoli, se for para escolher um deles. Tite de jeito nenhum no Santos. Beleza? Deixa sua opinião aí e fortalece a gente, deixa o seu like, se inscreve. Vamos chegar aos 1.000 inscritos. Abraço.